Nostradamus. Uma edição do século XVI do livro de profecias de Nostradamus, apresentada na Livraria Municipal de Lyon, em França. Se Nostradamus fosse vivo, faria hoje 508 anos. Isso dito em 16/12/2011. No dia em que se assinala a data de nascimento do famoso profeta, recordam-se as suas profecias e anúncios do fim do mundo para 2012. Nostradamus foi um dos maiores astrólogos e profetas da história da humanidade. Nascido 14 de dezembro de 1503 em Saint-Rémy de Provence, ficou mundialmente conhecido pelos seus supostos dons proféticos. Os seus seguidores afirmam que algumas das suas profecias vieram mesmo a acontecer, entre elas a previsão da morte do rei Henrique II, o aparecimento de Adolf Hitler, a eclosão da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o assassinato do presidente Kennedy, a fundação dos Estados Unidos da América, o aparecimento das armas nucleares, submarinos, helicópteros e aviões, entre outros. Uma das mais famosas profecias de Nostradamus, ainda por comprovar, é o apocalipse iminente do planeta Terra em 2012. À semelhança de outros médicos da Renascença, Nostradamus praticava também a astrologia e a alquimia. Conselheiro de 3 reis da França, Henrique II, Francisco II e Carlos IX, rapidamente se tornou o homem de confiança de Catarina de Médicis. As suas visões proféticas foram sempre tão fortes e profundas que, 5 séculos depois, ainda são uma referência para os que acreditam na previsão dos acontecimentos. Nostradamus morreu em 2 de julho de 1566, sendo sepultado de pé para que ninguém pisasse seus ossos, numa das paredes da igreja de Cordelier, em Salon. Fonte Diário de Notícias de Portugal. Consultada em 27 de maio de 2024, o artigo acima não foi encontrado. Talvez o autor da matéria ou o próprio jornal não tenha querido mantê-la, uma vez que Nostradamus foi desmentido mais uma vez quando o mundo não acabou em 2012. Mas isso não inibiu algumas pessoas de apontar profecias dele para 2015, 2019, 2021, 2022 e 2024. É muito provável que apareçam outras para anos vindouros. A obra de Nostradamus contém poucas datas em suas previsões e, coincidentemente, todas são as previsões que se vê facilmente que não foram cumpridas. As demais, com exceção das mais absurdas, encontram sempre alguns fatos a que enquadrá-las. Nostradamus e o Anticristo em 1999. L'an 1999, 7 mois, do ciel viendra un grand roi d'Ephraïm, ressusciter le grand roi de Gomorrah, avant après m'a régné par bonnier. Le Century, Centúria 10, quadro 72. Um dos intérpretes diz: no 7º mês do ano 1999, aparecerá no céu um grande rei do terror. Ele fará ressuscitar o rei de Gomorrah. Ele reinará serenamente antes e depois de uma guerra. Centúria 10, quadra 72.
Impressionante pela precisão na data, esta quadra marca o início dos conflitos que nos trarão o Anticristo. O calendário usado por Nostradamus era cósmico, o que causou grande confusão nos intérpretes, e ainda resta desvendar o grande rei do terror. Algomoá é um anagrama para mongóis, o que confirma a hipótese de que o Anticristo vem do Oriente, assim como Gengis Khan e Átila, o rei dos hunos. Fonte: As Profecias de Nostradamus.blogspot.com. Outro intérprete já alterou um pouco e tentou explicar mais, mas disse muita bobagem. Impressionante pela precisão na data, esta quadra marca o início dos conflitos que nos trarão o Anticristo. O grande rei do terror pode ser o eclipse em 11 de 8 de 99, que naqueles tempos do século XIV, o eclipse era considerado sinal de tragédia. E a data está correta, já que após ter sido escrita a profecia, o Papa Gregório incluiu um mês, daí o calendário gregoriano. Algomoá é um anagrama para mongóis, o que confirma a hipótese de que o Anticristo vem do Oriente, assim como Gengis Khan e Átila. Apocalipse 2000. O ano 1999, 7 meses, do céu virá um grande rei assustador ressuscitar o grande rei de Algomoá, antes, depois, Marte reinar para a felicidade. Na realidade, o Papa não incluiu um mês, mas sim excluiu 11 dias do calendário para adaptar o ano à posição exata do planeta. Como não houve nenhum eclipse em julho, os intérpretes recorreram a esses 11 dias para interpretar que 11 de agosto ainda fosse 7º mês, e não era século XIV, mas século XVI. O personagem Anticristo, como já tenho dito, parece uma referência ao Império Romano, uma vez que o autor da carta de João diz: já está no mundo. Nada de uma pessoa ou um poder a surgir 2 milênios depois. Todavia, cristãos de diversas correntes por todo o mundo andam aguardando esse personagem que já foi apontado como sendo diversas pessoas que passaram pela história. Nós que sobrevivemos ao ano 1999 vimos que nada de anormal ocorreu naquele ano. Posteriormente, houve até quem tentou enquadrar isso à destruição das torres do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Setembro já foi o 7º mês, mas em um calendário romano muito anterior aos tempos de Nostradamus. E o ano ficou bem claro na quadra, 1999, não 2001. Essa foi a data mais clara a desmentir Nostradamus. Nostradamus e 2012. O que Nostradamus previu para 2012? Em 1994 foi descoberto na Livraria Nacional de Itália um manuscrito datado de 1629 pelos jornalistas italianos Enza Massa e Roberto Pinotti. No manuscrito aparecia o nome Nostradamus em tinta indelével, com ilustração que supostamente o profeta francês teria produzido. Estas ilustrações trariam dados codificados para os eventos do final dos tempos. O escritor Michael Ford, em seu livro O Código de Nostradamus, a Terceira Guerra Mundial, 2007 a 2012, afirma que Nostradamus codificou suas previsões para escapar da fúria da Igreja. Esta opinião é compartilhada por muitos estudiosos do profeta francês. O que significa a ilustração do livro secreto de Nostradamus?
O livro contém uma série de 7 imagens que seria a cronologia dos eventos que se concluirão em 2012, provavelmente direcionadas a um alinhamento galáctico. Os desenhos do manuscrito perdido podem estar relacionados com o alinhamento galáctico que ocorre a cada 26 mil anos e pode ocorrer em 21 de dezembro de 2012. A primeira imagem mostra um leão sob o Sol. Quando o Sol está em Leão ou no signo oposto de Aquário, existe um alinhamento galáctico. Em outra imagem, é mostrado um escorpião e uma espiral podem representar a galáxia que é espiralada. Noutra página está desenhado um homem com uma espada em riste formando um S, além de um bastão sobre uma árvore, o que poderia ser representado pelo alinhamento do Sol à nossa galáxia e a destruição da árvore da vida. Em outra imagem aparece um arqueiro que pode ser a galáxia de Sagitário, que aponta para o centro da galáxia. Na Epístola ao Rei Henrique II, Nostradamus escreveu: haverá um eclipse solar mais escuro e sombrio do que todos desde a criação do mundo, tanto que parecerá que a gravidade da Terra perdeu seu movimento natural e que o planeta mergulha no abismo da escuridão perpétua. Fonte Fim do Mundo 2012. O tal livro secreto nem fala de um fim do mundo, mas de um eclipse diferente dos outros. Mas eclipses solares sempre foram e serão como temos visto. Podem ser parciais ou totais, mas é algo que começa e se desfaz em questão de minutos, enquanto a luz se coloca entre a Terra e o Sol, não sendo possível causar grande escuridão, e nada ocorre de grave nem influencia o movimento da Terra. Não há base física para se dar um tão diferente dos outros como dito aí. Se ocorrer um eclipse solar em 2012, todos verão que nada terá de alterado no planeta. Meu artigo é de 2011. Como eu disse, o eclipse de 2012 não foi diferente dos outros. Ainda que Nostradamus não estivesse falando do fim do mundo, o eclipse já o desmente, como tem acontecido em todas as datas por ele apontadas. E por incrível que pareça, até hoje, tantos anos depois do último desmentido, ainda existem muitas pessoas acreditando em Nostradamus. Profecias de Nostradamus para 2015. 9 profecias de Nostradamus para o ano de 2015, por Tatiane do Amaral Ribeiro, 7 de janeiro de 2015. Antes de qualquer coisa, você sabe quem foi Nostradamus? Muitas pessoas têm a resposta, mas para quem não faz a mínima ideia, nós explicamos. Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus, era um alquimista francês que viveu no século XVI e que ficou mundialmente conhecido por sua habilidade de prever o futuro. Ele escreveu um livro chamado As Profecias, composto de frases que batem perfeitamente com vários acontecimentos nos dias de hoje. Embora muitas pessoas destoiem disso tudo, alguns pesquisadores estudam essa obra, desenvolvendo teorias para as coincidências entre as palavras de Nostradamus e os fatos ocorridos. O ano de 2015 não ficou imune às profecias do farmacêutico francês. É claro que cada pessoa acredita no que bem entender,
mas algumas frases do profeta se encaixam perfeitamente ao que vem acontecendo no mundo atual. Conheça algumas delas e tire as suas próprias conclusões. Você acredita ou não? Economia mundial. Estamos vivendo uma época de grandes mudanças na economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso Nostradamus já previa. Ele profetizou: os ricos morrerão muitas vezes. O que ele queria dizer é que sofremos uma grande crise econômica que levará muitos à falência. Então vamos nos preparar para o colapso. Calor, muito calor. Já estamos sofrendo isso na pele, não é mesmo? O calor está insuportável em todos os lugares do mundo. Nostradamus disse: o céu vai se abrir e os campos vão ser queimados pelo calor. Não tem como não relacionar com tudo que o homem vem causando à natureza, deixando a terra suscetível a uma grande radiação. Que medo! A volta dos mortos-vivos. Essa foi a frase de Nostradamus. Na era do milênio, quando não houve mais espaço no inferno, os mortos vão deixar suas sepulturas. E isso está previsto para 2015. Coincidentemente, essa mesma profecia pode ser encontrada no livro do Apocalipse, na Bíblia Sagrada. Bastante assustador, não acha? Estilo Dr. Dolittle. O que o personagem de Eddie Murphy tem a ver com Nostradamus? Segundo o profeta francês, em 2015 a telepatia pode avançar a tal ponto que será possível até mesmo conversar com os animais. Se isso for verdade, sorte nossa que poderemos compreender ainda mais nossos bichinhos. Vida longa ao povo. De acordo com Nostradamus, a medicina vai se aliar ainda mais à tecnologia e teremos acesso a diversas técnicas e ferramentas que nos permitirá chegar aos 200 anos de vida fácil. Porém, esse avanço científico só será possível mesmo se não morrermos queimados, como ele mesmo profetizou, certo? Devastação no oeste americano. A população norte-americana tem um motivo a mais para se preocupar. Nostradamus previu o terremoto que poderá varrer o oeste dos Estados Unidos. Porém, não só isso contribuirá para a destruição, mas também uma erupção vulcânica mortal. Com relação a fenômenos naturais, não há muito que possa ser feito, a não ser torcer para não acontecer nada. Idiomas. Essa profecia não é ruim. De acordo com Nostradamus, o mundo inteiro se unirá em um só idioma. Isso acontecerá com o surgimento de uma máquina que vai permitir a tradução exata, unificando todas as línguas. Ou seja, vem aí mais um gadget que se tornará inseparável e em pouco tempo fará parte da nossa vida. Erupção do Vesúvio. Esse é um alerta para o povo italiano. Segundo o profeta francês, o vulcão Vesúvio entrará em erupção entre o final de 2015 e o começo de 2016. Toda a região de Nápoles ficará mergulhada na mesma profunda escuridão e muitas mortes estão previstas referentes a essa catástrofe. Mais uma profecia que devemos torcer para que não aconteça. Fim dos impostos. Essa previsão de Nostradamus talvez seja mais absurda que a volta dos mortos-vivos. Ele disse: as pessoas vão se recusar a pagar impostos ao rei. E muitas pessoas estão interpretando esta profecia como um possível fim da obrigatoriedade do pagamento de impostos no mundo ocidental. Você acredita nessa? Nem eu. Fonte Mega Curioso. A autora do texto não citou de onde tirou essas palavras de Nostradamus. Ainda mais, algumas foram apenas menções sem transcrever as palavras. Muito fácil, não é? Ademais de tudo que já li de Nostradamus, não me lembro de ter visto qualquer menção ao ano 2015. A última data que ele menciona é 1999, sétimo mês. Não parece que ele tenha pensado no mundo depois do ano 2000.
e todas as datas que encontrei nas previsões dele passaram sem nada que se assemelhasse às previsões. Apenas as previsões sem datas são ajustáveis a acontecimentos. E cadê o Vesúvio? A última erupção do Vesúvio foi no século passado. E já passaram 8 anos depois do ano em que deveria ocorrer a erupção. Quando Nostradamus falava de calor, ele não estava falando de um calorzinho como temos passado, mas alguma coisa extrema lida no Apocalipse. A tal volta dos mortos-vivos não passa de coisas das cabeças de religiosos. Essa tal telepatia de falar com os animais devia ser outra fantasia que ele tinha. Vida longa, ele deve ter imaginado com uma certa lógica, uma vez que em seus dias já se vivia um pouco mais do que em tempos mais remotos. Se Nostradamus falou em união em um único idioma, ele não pensou em nenhuma máquina, mas imaginou que, como o povo já estava se misturando como nunca antes, as línguas fossem fundir-se, com todos falando da mesma forma. A erupção do Vesúvio pode ocorrer mesmo algum dia, mas alguém pode dizer que ele tenha falado daquela que ocorreu no século passado, uma vez que não existe 2015 nos escritos dele e pode ocorrer mais, mas não se sabe quando e não precisa conhecer o futuro para imaginar isso. Quando ele disse as pessoas vão se recusar a pagar impostos ao rei, ele não deve ter imaginado que os impostos fossem acabar, mas apenas sonhado com alguma revolta do povo, já que no tempo dele o povo deveria estar bastante descontente com os impostos que pagavam. Não vi nada de extraordinário e o fato é que ele não viu os fatos mesmo. Nostradamus e o asteroide em 2019. Com a notícia de que um asteroide pode se chocar com a Terra daqui a 17 anos, começam a surgir as especulações sobre o fim do mundo, profecias e mistérios sobre o que poderia acontecer conosco. Os cientistas ingleses afirmaram em 24 de julho de 2002 que um asteroide pode se chocar com a Terra em 2019. De acordo com os pesquisadores, o objeto batizado de 2002 NT7 tem 2 quilômetros de largura e poderia devastar um continente inteiro com a força do impacto. Alguns cientistas acreditam que o objeto não deve atingir a Terra. O Programa de Objetos Próximos à Terra da NASA atribuiu ao asteroide a classificação 1 na escala Torino de risco de impacto, que corresponde a episódios que merecem cuidadosa observação, mas não preocupação. Mas o que Nostradamus tem a ver com isso? Selecionamos 2 profecias de Nostradamus que devem ser interpretadas. Nostradamus, carta a Henrique II. E a um eclipse do Sol sucederá o mais escuro e mais tenebroso verão que jamais existiu, desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo,
e de lá até esse dia, isso será no mês de outubro, quando uma grande translação se produzirá, de tal modo que julgarão a Terra fora da órbita e abismada em trevas eternas. Nostradamus, Centúria 3, quadra 17. Quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, o monstro que será visto em pleno dia. Os astrônomos interpretarão os efeitos deste corpo de outro modo. Por isso ninguém terá provisões em face da penúria. Nostradamus fala de um eclipse antes do corpo celeste chegar à nossa órbita. Diz que os astrônomos interpretaram os efeitos de outra forma. Localizamos uma lista com os eclipses solares previstos para os próximos anos. Próximos eclipses visíveis desde o México: 25 de dezembro de 2000, parcial, 65 segundos, máximo como parcial pela manhã. 14 de dezembro de 2001, anular, 3 minutos 53 segundos, máximo como parcial pela tarde. 10 de junho de 2002, anular, 22 segundos, máximo como parcial pela tarde. 8 de abril de 2005, anular, total, 42 segundos, máximo como parcial pela tarde. 20 de maio de 2012, anular, 5 minutos 46 segundos, máximo como parcial pela tarde. 23 de outubro de 2014, parcial 77 segundos, máximo como parcial pela tarde. 21 de agosto de 2017, total 2 minutos 40 segundos, máximo como parcial ao meio-dia, e o total nos Estados Unidos. 2 de julho de 2019, total 4 minutos 32 segundos, máximo como parcial ao meio-dia, e a sua totalidade no mar. 14 de outubro de 2023, anular, 5 minutos 17 segundos, com parcial pela manhã, anular em Estados Unidos e Yucatán, Centro-América, Norte de Sudamérica. Em 2019, teremos um eclipse total do Sol no dia 2 de julho. De acordo com os cientistas, o asteroide pode colidir com a Terra em fevereiro de 2019, mas devemos manter nossos olhos abertos, pois a Centúria de Nostradamus diz que os astrônomos interpretarão os efeitos deste corpo de outro modo. Não devemos nos prender apenas às profecias. Mesmo que o texto de Nostradamus possa ser interpretado de diversas formas, devemos ficar atentos às mudanças de nosso planeta e alertas aos comunicados de nossos governantes e pesquisadores. Fonte Apocalipse 2000. Antes de tudo, vale observar que Nostradamus não marcou época para esse fato. E Nostradamus, ao que parece, não pensou no mundo após o ano 2000. Bem no fim de sua obra, Centúria 10, quadra 72, ele marcou a última data, 1999. Se, como diz Nostradamus, os cientistas interpretaram os efeitos deste corpo de outro modo, os cientistas é que, como sempre, acertaram. O que diz Nostradamus nunca acontecerá. Nada no universo poderia provocar uma estação escura na Terra enquanto existir o Sol. E o asteroide não chocaria com a Terra em 2019 mesmo. Há probabilidades de asteroide grande chocar com a Terra, mas para provocar uma escuridão teria que ser um tão grande que não sobraria ninguém para pensar na Terra fora da órbita. E o verso de Nostradamus nem diz que esse corpo chocaria com a Terra, mas que passaria no nosso céu quando o Sol estivesse completamente eclipsado, o que torna sua previsão mais absurda ainda.
Um verão escuro para quem, como ele, morar no hemisfério norte, seria entre 21 de junho e 23 de setembro, e ele disse que isso ocorreria no mês de outubro. Parece que estava bêbado. Nostradamus de 2021. Previsões de Nostradamus para 2021. Asteroide e fim de todo o mundo. Ciência da Natureza, 16/4/2021. Ele é o astrólogo e médico francês que, segundo dizem, predisse com precisão alguns dos eventos mais importantes dos últimos séculos. Do grande incêndio de Londres à ascensão de Adolf Hitler ao poder e aos horrores da Segunda Guerra Mundial, e desde a Revolução Francesa até a criação da bomba atômica, as previsões de Nostradamus foram assustadoramente precisas. Diz-se até que ele sabia que John F. Kennedy seria assassinado e que os ataques terroristas de 11 de setembro no World Trade Center em Nova York aconteceria. E Nostradamus tem algumas profecias terríveis para 2021. Ele prevê tudo, desde o apocalipse zumbi a um cometa atingindo a Terra e até tempestades solares. Aqui estão suas 6 principais profecias sobre o que os próximos 12 meses podem nos reservar. Um apocalipse zumbi. De acordo com o astrólogo do século XVI, um cientista da Rússia criará uma arma biológica que pode ser uma notícia muito ruim para a humanidade. A arma criará um vírus que transformará as pessoas em zumbis e acabará nos deixando extintos. Aqui está o que ele disse: poucos jovens meio mortos para começar. Morto por despeito, ele fará os outros brilharem, e em um lugar exaltado alguns grandes males ocorrerão. Conceitos tristes virão a prejudicar a cada um. Digno temporal, a missa a vencer. Pais e mães mortos de dores infinitas, mulheres de luto, o monstro pestilento, o grande para não existir mais, para todo mundo acabar. 2. Fome bíblica. Como se isso não bastasse, Nostradamus também acredita que a Terra será atingida por uma fome de proporções bíblicas. Esta é outra de suas previsões sobre o fim do mundo, que começa com o aumento dos terremotos e a disseminação de vírus, algo que todos nós sabemos muito sobre este ano. Outro dos indicadores, de acordo com Nostradamus, é uma fome massiva de um tamanho que o mundo nunca viu antes. Ele disse: depois de um grande problema para a humanidade, um maior está preparado. O grande motor renova as eras. Chuva, sangue, leite, fome, aço e peste. É o fogo do céu visto, uma longa faísca correndo. 3. Tempestades solares. Enormes danos serão causados ao nosso planeta em 2021, afirma Nostradamus, por enormes tempestades solares. O horóscopo anual afirma que ele diz: veremos a água subindo e a terra caindo sobre ela. Conforme a devastação se manifesta em todo o mundo, o médico diz que haverá migração em massa e as pessoas que vivem na Terra começarão a lutar pelos poucos recursos naturais restantes.
Isso também levará à guerra em todo o planeta. 4. A Terra será atingida por um asteroide. Não apenas o mundo sofrerá o impacto de um cometa, Nostradamus também disse que isso também poderia causar um grande número de desastres naturais. Ele escreveu: no céu vê-se fogo e uma longa trilha de faíscas. E parece que até a NASA está monitorando os céus em busca de impactos, especialmente porque o asteroide KF-1 de 2009 pode atingir a Terra em 6 de maio do próximo ano. 5. Terremoto devastador. Depois de 2020, a última coisa que precisamos é outro desastre natural. No entanto, ele prevê más notícias se você mora na Califórnia. Nostradamus afirma que um grande terremoto atingirá os Estados Unidos e a Califórnia é onde aqueles que interpretam seu trabalho acreditam que ele ocorrerá. Ele até previu a data 25 de novembro de 2021. Sua passagem diz: o parque inclinado grande calamidade através da terra do oeste e da Lombardia, o incêndio no navio, peste e cativeiro, Mercúrio em Sagitário, Saturno enfraquecendo. 6. Os soldados terão chips implantados em seus cérebros. A ascensão da tecnologia no século XXI é algo a que todos estamos nos acostumando com a inteligência artificial na maioria de nossas casas e minúsculos computadores em nossos bolsos. Mas, de acordo com Nostradamus, isso realmente aumentará em 2021, com os soldados tendo chips implantados em seus cérebros. Ele escreveu: o recém-formado comandará o exército. Quase isolado perto da margem, ajuda do esforço da elite milanesa, o duque privado de seus olhos em Milão, em uma gaiola de ferro. Aparentemente, esses novos supersoldados serão necessários para salvar a raça humana e liderarão as forças armadas. Fonte TechBreak. A redação esqueceu-se das datas que Nostradamus marcou, as quais provaram que ele não previu. O que não tem data, seus intérpretes ajustam mais ou menos em alguns fatos. Mas as datas marcadas estão como prova de que as previsões sempre falham. Não foram assustadoramente precisas, como dizem. Observação em 2024. As tragédias de 2021 não se cumpriram. O coronavírus, que já vinha do final de 2019, começou a perder sua força com as vacinas. O resto em nada coincidiu com os fatos. Nem grande terremoto, nem grandes manchas solares, nem asteroide, nem os ditos zumbis, nem os chips nos cérebros dos soldados. Nostradamus chutava o futuro da mesma forma que os profetas judeus. Nostradamus até o fim do mundo. A última data que aparece na famosa obra de Nostradamus é 1999, quando deveria vir do céu o Rei do Terror. Mas daí para frente, não passam muitos anos sem aparecer uma ou mais profecias de Nostradamus para o ano tal. E isso parece não ter fim, ou irá até o fim do mundo.
Entre as previsões de Nostradamus para depois de 1999, a de 2012 foi a mais barulhenta, já que ele não citou o ano, mas citou o alinhamento galáctico, algo que ocorre a cada 26 mil anos, e isso ocorreu em 2012. Depois disso, de nada de anormal ter ocorrido em 2012, veio previsão de Nostradamus para 2015, previsão de Nostradamus para 2019, previsão de Nostradamus para 2021, previsão de Nostradamus para 2022 e agora temos para 2024. Eu imagino que vou viver muito. Estou até imaginando ter que comentar sobre Nostradamus falando de 2040 e 2050. E as pessoas não percebem isso e continuam acreditando em Nostradamus da mesma forma que alguns bilhões esperam a volta de Jesus.